Olá, você que me assiste, tudo bem? Eu quero que você preste bem atenção nesse estudo que eu vou apresentar a você, porque ele é um tanto profundo e exige uma compreensão de certas ideias, que aqui falarei, que não podem estar trancafiadas dentro do regime religioso terreno, ok? Leve em conta essa linha de raciocínio. O Pai soberano, Criador de todas as coisas, o amantíssimo, o Deus perfeito, que é só amor, governa diretamente do paraíso eterno a sua vasta criação através da sua personalidade, a qual nós conhecemos como Deus. E ele atua nos assuntos do nosso universo e de todas as galáxias, de onde conhecemos como paraíso, né? Justamente por intermédio da pessoa do Filho Criador, a qual conhecemos aqui na Terra como Jesus. Então, todos os assuntos dessa política cósmica, quem trata disso, quem é o soberano, é o Cristo, o Filho cósmico, né? O Cristo cósmico, aliás, o Filho Criador. Então, dessa forma, nós sabemos que o Pai soberano, o Criador perfeito, de puro amor, que criou todas as coisas, nunca se fez presente aqui na Terra. Lembra que eu disse? Preste bem atenção, nunca se fez presente aqui na Terra, mas o Filho sim, quando encarnou na pessoa de Jesus. Então, todos os assuntos de todo o universo e dos mundos habitados são confiados ao Filho Criador, juntamente com os seus assessores espirituais que o ajudam nessa governança cósmica. Os planos, as políticas divinas e toda a administração de todos os universos, irmãos, são formadas e executadas pelo Filho Criador. Quando eu falo todos os universos, eu me refiro ao universo físico e extrafísico, tá bom? Então, todos os assuntos confiados e executados pelo Filho Criador, que em conjunto com o Pai, acaba então delegando poder e autoridade a outros assessores, né? Que eu costumo chamar aqui os Espíritos da Luz, onde muitos conhecem como arcanjos, serafins, querubins, anciões dos dias, que estão escritos nas Escrituras, e toda a espécie de seres celestiais que ajudam nessa governança do universo, tá certo? Então veja que cada hierarquia, irmãos, cumpre com a sua responsabilidade na criação de ambos os universos, tanto físico como extrafísico. Desde a formação de uma nebulosa, né, até o planejamento final de um sistema solar. Ou, minha irmã, meu irmão, você acha que todas as estrelas, as galáxias e os planetas foram criados e estabelecidos harmoniosamente onde estão hoje pelo acaso? Tem gente que acredita que foi pelo acaso e tudo está funcionando pelo acaso, tá bom? Então, o Filho Criador, irmãos, quando esteve na pessoa de Jesus, ele foi a manifestação, ele foi a personalização plena e perfeita do Pai universal, que nunca esteve aqui na Terra. Dessa forma, para o nosso universo e para todos os mundos habitados, o Filho Criador de todas as coisas, ele é considerado então chamado como Deus. Não que eu seja, porque o Pai é uma personalidade, o Filho é outra, mas manifesta nas suas intenções, nas suas atitudes pela sua personalidade, entenda? Assim se pode compreender porque Jesus disse a Filipe, né, em João 14:8 ao 11, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. João estava pedindo para mostrar o Pai, o que nos basta, né, segundo a crença judaica. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai, não na pessoa física, mas na personalidade, no testemunho, nos atos, porque o Pai, irmãos, o soberano, a personalidade perfeita do Criador, que não é conhecido, que não é mensurado, que não pode ser medido, nunca esteve na Terra, irmãos, nunca esteve na Terra. E continua, e como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Veja, na personalidade, na maneira de tratar o ser humano. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Veja, é no testemunho de Jesus. Jesus testemunhou qual era a essência do Pai. Amor, graça, mansidão, humildade, perdão, misericórdia. Essa é a essência do Pai, irmãos. Tá certo? Então veja que o Filho Criador
personifica em si, irmãos, toda a divindade que seres humanos como nós, em processo de evolução, possamos, compreender por meio do nosso próprio discernimento e entendimento. Então o Filho Criador, irmãos, permitiu que Javé, aqui entra Javé na história, o Filho Criador permitiu que Javé criasse nosso universo. Pois como está escrito, tudo foi criado por ele e para ele. Por quem? Por Jesus, pelo Filho Criador. Colossenses 1,16. E Jesus, o Cristo, o Filho Criador, ele é o soberano em supremacia na criação de todos os universos. Quem foi Javé, irmãos? Javé foi o Criador do nosso universo, tá? Tudo que você conhece ali fora foi Javé que criou. Ele criou todas as galáxias, ele criou nosso mundo, criou a raça humana e todas as raças que habitam em outros mundos. Mas o Filho Eterno, irmãos, é o Criador de todas as dimensões superiores, invisíveis a nós, que nós conhecemos, ou não sei se você conhece, que é a chamada espiritualidade maior. Jesus mesmo disse que o seu reino não era desse mundo e que não necessariamente pertencesse a esse universo, ou seja, o universo físico. Sendo assim, irmãos, o Filho Criador não é deste mundo e nem mesmo desse universo. Então essa personalidade foi uma dádiva do Pai Soberano que, em conjunto com o Filho Criador, planejou o encarne dentro do nosso planeta, dentro do nosso sistema físico. Mas os criadores cósmicos, irmãos, Javé é um deles. Javé é um criador cósmico, entenda? Que com a aprovação do Filho Eterno, do Filho Criador, eles possuem, então, a possibilidade de iniciar novos projetos de mundos, de universos e de criaturas com a cooperação nesse trabalho dos seus espíritos assessores, a qual conhecemos como anjos. Então eles podem intentar novas transformações de energia em matéria, novos mundos, novas raças, tá? Mas isso nós vamos ter que falar com maior profundidade, porque é um tema delicado. Vamos falar sobre isso mais adiante. Tenha paciência, tá bom? Assim, irmãos, pode-se entender que diante de uma rebelião cósmica, ou de algum problema que envolva a espiritualidade e um contexto de criação, apenas, presta atenção, o Filho Criador pode atuar como libertador desse mal e purificador da contaminação trevosa do mundo. Pois, se não fosse assim, Javé teria sido o libertador do nosso planeta e da raça humana do domínio de Lúcifer, e não Jesus. Você não concorda? Quem que vai voltar a buscar o seu povo? Javé ou Jesus? Pense. Então, apenas o Filho Criador pode restabelecer, irmãos, essa harmonia e integração cósmica de um mundo existente em seu universo a qual ele tem a soberania. No entanto, o êxito em nosso mundo, irmãos, só pode ser alcançado com a cooperação do Criador cósmico do nosso universo, do nosso mundo e dessa raça humana, isto é, Javé, juntamente com seus assessores, ou seja, seus anjos. Porque assim foi o que Javé fez. Ele preparou um povo dentro da humanidade a qual criou, que reside no planeta Terra, a qual ele criou e que está situado no universo a qual conhecemos, a qual ele criou também, para que fosse possível a encarnação do Filho Criador, que pudesse ser feita com êxito, pudesse ser completa aqui na Terra, mesmo diante de tantos embates com Lúcifer. Então a vitória e a libertação do mal neste mundo foram concluídas com êxito juntamente com a cooperação de Javé. Então eu fico pensando, irmãos, quanto o Filho Criador, Jesus é o homem terreno, certo? Mas quanto o Filho Criador se preparou, essa autoridade divina cósmica, soberano de todas as criações, o quanto ele se preparou diminuindo a sua vibração divina para poder encarnar em um corpo tão denso e atrasado cosmicamente como o ser humano. Lembre-se que Jesus vai voltar em glória, não mais como ser humano. Então, Jesus semeou em todas as consciências enquanto esteve aqui e continua semeando em todos os espíritos o que de fato impera nos mundos superiores. E o que é? O amor, irmãos. O amor. Fazendo isso, acabou pagando então com a própria vida o preço da sua ousadia. Então, pretender semear amor em um mundo cuja população é completamente ignorante, nem todos, obviamente,
e que a maioria é pretensa e tendente ao egoísmo, ao orgulho e à prepotência, então acabou fazendo o quê? Sendo morto por aqueles que se achavam os donos da verdade. Então tudo isso não passa, irmãos, de uma doença vibratória no gênero humano. O mal é uma doença vibratória que foi semeada e Jesus é o que irá purificar, separar o joio do trigo, como falamos no estudo anterior. Então a atitude amorosa por Jesus ensinada e praticada aqui na Terra, acima de tudo foi uma postura da prática da lei suprema, que é o amor. Algo não aprendido e não praticado ainda pela maioria dos seres humanos desde o início de tudo. Isso que eu vos falo, irmãos, é profundo, porque jamais uma autoridade cósmica havia se sacrificado por uma criação planetária considerada pecaminosa, doente, contaminada diante das leis da Constituição cósmica. Sendo assim, quando esse sacrifício que Jesus fez, encarnado, quando o Filho Criador encarnado na pessoa de Jesus, quando completou esse sacrifício, ele se tornou, irmãos, conhecido em toda a criação cósmica de outros mundos, de outras galáxias, através do encarne do Filho Criador, que tornou-se um simples humano, sujeito às doenças e à morte física também. Assim, eu acredito que a atenção de muitas civilizações cósmicas, tanto física como espiritual, voltou-se para a Terra, sabendo que antes era apenas um planeta excluído de um circuito universal de outros mundos evoluídos, habitados, mas que agora passou a ser o único planeta onde o Filho Criador encarnou para cumprir uma missão de resgate espiritual com proporções incalculáveis. Assim, irmãos, eu vou ficando por aqui. Falaremos mais sobre esse plano de salvação, sobre essa questão de Criador cósmico, que Javé é um Criador cósmico. Tá? Nós falaremos em outros estudos, peço sua paciência. Não perca então as próximas aulas. Se não é inscrito, se inscreva para não ficar de fora dessas aulas. Se gostou, deixa seu like, compartilha esse vídeo. Nos vemos. Qual é o seu pensamento sobre isso? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de interagir com você, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, na próxima aula aqui na Escola de Eruditos. Até mais!